Oi pessoal, sejam bem-vindos! O vídeo de hoje não é amigurumi. Eu vou ensinar a fazer esse cachepô de crochê. Ele é super bonitinho de fazer, ó, tem uma tampinha bem fofinha e eu vou ensinar os dois tamanhos. Na verdade, eu vou fazer com vocês no vídeo esse maiorzinho e aí depois no final eu vou deixar a receita desse pequenininho aqui pra vocês. Porque daí é as mesmas técnicas, né? O mesmo processo, só muda o tamanho e vocês já conseguem fazer sozinhos. Antes da gente começar, já deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal se for novo por aqui e ativa o sininho para receber as novidades. Bora pro vídeo? Pessoal, o fio que eu vou usar é esse fio meio laranjinha aqui, meio salmão. Ele tem um tex de 400 e é 100% algodão. Junto com esse fio eu vou usar uma agulha de 2,2 milímetros, tá? Vocês podem usar o fio que vocês tiverem aí na casa de vocês com uma agulha compatível. A gente vai iniciar fazendo o anelzinho mágico. Então, para fazer o anel mágico, eu faço uma voltinha, assim com o fio, como se fosse a letra E. Seguro bem aqui onde ele tá cruzando. Já deixo tracionado aqui no meu dedo o fio que vem do novelo e a pontinha tá aqui, solta, aqui do lado de baixo da minha mão. A gente insere a agulha aqui no centro, laça o fio de frente para trás e puxa ele por dentro desse buracão. Laço mais uma vez e tiro aqui de dentro da laçada que tá na minha agulha. A gente já tem um nozinho corrediço aqui feito e agora a gente vai colocar 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Para fazer o ponto baixo no anel mágico, a gente vai inserir a agulha aqui no buracão, então eu venho aqui no meio, trago o fio lá de trás para frente. A gente fica com 2 laçadas na agulha, eu vou laçar mais uma vez e tirar de dentro dessas 2. Fiz o primeiro ponto baixo e agora eu vou fazer mais 5, para a gente ter um total de 6 pontos baixos nessa carreira. Tenho 6 pontos baixos aqui dentro do meu anel mágico e agora eu vou puxar essa pontinha aqui do fio que eu deixei aqui para baixo para ajustar o anel. Não precisa puxar muito por enquanto. Na próxima carreira, que é a segunda, a gente vai trabalhar 6 aumentos. Então, para cada pontinho que eu tenho aqui na base, eu faço 2 pontos baixos. Então, eu vou inserir aqui no primeiro ponto. O primeiro ele é mais apertadinho mesmo. E vou fazer aqui 2 pontos baixos. Fiz o primeiro e dentro do mesmo espaço eu faço o segundo ponto baixo. E eu vou seguir fazendo um aumento para cada ponto que eu tenho aqui na base. Finalizei a segunda carreira, agora a gente tem 12 pontos baixos aqui no total. Eu vou colocar o marcadorzinho de ponta aqui no último ponto da segunda carreira, né? O ponto que a gente acabou de fazer. Ajusto aqui novamente a minha agulha. Esse marcador de ponto vai servir para a gente saber exatamente aonde começa e aonde termina cada uma das carreiras, tá? A gente sempre tem que manter ele no último ponto de cada carreira. Agora, na terceira carreira, a gente vai começar fazendo um ponto baixo no primeiro ponto da base e no próximo a gente faz um aumento. A gente vai repetir essa sequência de um ponto baixo e um aumento até chegar lá no marcador. Vão ser 6 vezes no total. Finalizei a terceira carreira, volto para o marcador aqui de ponto para o último ponto. E na quarta carreira, a gente vai fazer um aumento no primeiro ponto da base. E depois mais 2 pontos baixos. E vai ser essa a sequência da carreira, um aumento e 2 pontos baixos até chegar no marcador. Na próxima carreira, que é a carreira de número 5, a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento até chegar no marcador. Então, eu já fiz aqui os 3 pontos baixos, estou fazendo o meu aumento e eu vou repetir a sequência de 3 pontos baixos e um aumento 6 vezes no total. A próxima carreira, a gente vai começar fazendo 2 pontos baixos e no próximo ponto a gente vai fazer um aumento. Depois, a gente vai trabalhar 5 vezes a sequência de 4 pontos baixos e um aumento.
Então, eu tô fazendo agora o meu aumento e eu vou repetir 4 pontos baixos e um aumento 5 vezes no total. Então, eu já fiz uma repetição, eu vou fazer mais 4. E aqui no fim, a gente finaliza com 2 pontos baixos da carreira, porque desse jeito a gente completa a primeira sequência, que é 4 pontos baixos e um aumento. A gente faz isso para intercalar os aumentos e o aumento de uma carreira não cair em cima do aumento da carreira anterior. Então, a partir de agora, a gente vai começar a trabalhar dessa forma. É uma carreira sim e uma carreira não, a gente vai intercalar os aumentos. Então, agora, eu já comecei aqui fazendo 2 pontos baixos e um aumento. Agora, eu já fiz uma repetição de 4 pontos baixos e um aumento. Eu vou repetir mais 4 vezes e depois eu finalizo com mais 2 pontos baixos. Eu acabei de finalizar a sexta carreira e a gente tem um total de 36 pontos baixos aqui na nossa circunferência. Toda a carreira a gente aumenta sempre 6 pontos baixos e a gente vai intercalando, né, distribuindo igualmente esses aumentos pela carreira. E a gente vai continuar trabalhando esses aumentos até a carreira de número 10. A gente vai chegar num total de 60 pontos baixos aqui na circunferência. Como eu já expliquei para vocês a lógica dos aumentos, e vocês já sabem, né, como é que faz os aumentos e os pontos baixos, eu não vejo necessidade de continuar ensinando carreira por carreira. Então, eu vou deixar na tela para vocês as próximas carreiras até vocês chegarem na carreira de número 10 e ter um total de 60 pontos, tá bom? Então, eu vou continuar aqui o meu trabalho e volto com vocês quando eu tiver finalizado já a minha carreira de número 10. Acabei de finalizar a minha carreira de número 10 e agora eu tenho um total de 60 pontos aqui na circunferência do meu trabalho. Vocês vão precisar fazer mais uma exatamente igual a essa para ser a tampinha do nosso cachepozinho. Deixa eu mostrar, eu fiz uma miniatura. Eu fiz uma miniaturinha aqui do trabalho, ó. Então, vai funcionar desse jeito aqui. 2 partes, ó, uma em laranja e a outra em verde bem clarinho pra gente fazer a tampa. Esse daqui tá bem pequenininho, o que eu tô fazendo com vocês aqui no canal vai ser esse maior aqui, tá, gente? Eu vou alternar as cores, então, para fazer esse maior aqui, eu vou usar o salmão, a cor, né, esse laranja meio salmão por fora e esse verdinho claro por dentro. Mas isso não vai fazer muita diferença por enquanto na tampinha. Então, vocês precisam fazer 2 peças exatamente iguais a essa, né, que tem 60 pontos aqui no total do diâmetro. Então, é só repetir o processo, né, assistir o vídeo de novo para fazer outra igual a essa. E aí, a gente vai ter esse pedaço aqui da tampinha pronto, que depois a gente vai costurar aqui com pontos baixíssimos. Depois que a tampa já estiver pronta, a gente vai precisar fazer a parte de dentro do nosso cachepô. Então, eu vou deixar aqui na tela a receita só dessa parte de dentro do cachepô para vocês. Que a gente vai trabalhar da carreira de número 1 até a carreira de número 9 fazendo aumentos. A gente vai chegar num total de 54 pontos aqui no diâmetro e depois a gente vai subir carreiras retas da carreira de número 10 até a carreira de número 26. Essas carreiras retas é só ponto baixo sobre ponto baixo, não tem nenhum aumento, nenhuma diminuição. É só ir subindo mesmo, fazendo um ponto baixo para cada ponto que a gente tem na base, tá? E aí vocês vão chegar num trabalho igual a esse aqui, o meu. Pode cortar o fio, depois eu vou ensinar para vocês como é que a gente vai fazer esse arremate aqui, mas deixa assim, ó, do jeito que eu deixei o meu, só solta um pouquinho a laçadinha para não correr o risco do trabalho desfazer e deixa de canto. E agora, essa parte aqui vai ser essa aqui de fora, que eu vou explicar para vocês agora como é que faz, tá? Principalmente para fazer esse bordadinho aqui. Então, vamos lá. A base dessa parte aqui, que é a parte maior, que é a parte de fora do meu trabalho, ela tem 60 pontos de diâmetro, exatamente igual a essa aqui que a gente fez agora, né? Que a gente fez junto. Então, a gente vai fazer carreiras do número 1 até o número 10 fazendo aumentos, a gente vai chegar num total de 60 pontos de diâmetro. Depois, eu trabalhei da carreira de número 11 até a carreira de número 20, só carreiras retas, um ponto baixo para cada ponto que eu tenho aqui na base. E a partir de agora, a gente vai continuar as próximas carreiras juntos, porque a gente vai fazer o bordadinho aqui dessa parte, tá bom? Vou colocar o marcadorzinho de pontos aqui no meu último ponto da carreira,
vou tirar esse fiozinho, ele também faz o papel de marcador de pontos, tá, gente? Mas agora eu vou usar esse daqui que fica melhor pra gente visualizar. Então, aqui nesse trabalho, eu terminei a carreira de número 20. Vocês façam aí no de vocês até a carreira de número 20 e a partir de agora a gente vai continuar juntos novamente. Então, agora vamos lá. Na carreira de número 21, então a gente tá aqui na parte de fora do cachepô, a gente vai fazer agora essa parte aqui que tem o bordado, tá bom? Na carreira de número 21, a gente vai trabalhar 3 pontos baixos. E agora, aqui no próximo ponto, a gente vai fazer a troca de cores. Eu vou iniciar mais um ponto baixo aqui no trabalho. Então, eu insiro minha agulha, pegando o ponto normalmente, trago o fio lá de trás para frente e antes de eu terminar, eu vou colocar a nova cor. Então, eu deixei 2 laçadinhas do fio aqui na minha agulha. Vou usar agora essa cor aqui, que é um azul, apoio ela aqui atrás e puxo ela aqui pro trabalho direto por dentro das 2 alcinhas que estavam na minha agulha. É normal esse último pontinho ficar um pouquinho frouxo, mas a gente já assenta ele e faz ele ficar direitinho. Então, a gente precisa inserir a agulha aqui no próximo espaço da base, trazer o fio lá de trás para frente. Pode dar uma soltadinha no fio, não precisa deixar muito apertado. Laço mais uma vez aqui, laço a minha agulha e vou entrar mais uma vez dentro do mesmo espaço. Então, eu vou apoiar aqui com o meu dedo e inserir lá dentro do mesmo espaço. Laço o fio lá de trás e puxo ele para dentro. Laço mais uma vez a agulha, insiro no espacinho, laço mais uma vez o fio e puxo aqui para frente. A gente fez isso 3 vezes. E aí, a gente vai finalizar esse ponto. Só que eu vou voltar o fio verde pro trabalho. Então, eu vou apoiar com o meu dedo aqui em cima, puxar o fio verde. Pode dar uma ajustadinha nele, mas não puxa muito para não repuxar esse último pontinho, tá? Laço ele aqui e puxo por dentro de todas as laçadas que estão na minha agulha. E aí, a gente finaliza o ponto desse jeito. Agora, a gente vai conduzir esse fio verde aqui nos próximos pontos do trabalho. Então, eu vou sempre manter ele entre o meu ponto da base e o meu fio que está tracionado aqui em cima. Eu vou fazer agora 9 pontos baixos. Então, eu venho aqui, ó, e faço um ponto baixo normalmente. Esse primeiro ponto dá uma ajustadinha para ele não ficar muito solto. E o meu fio azul tem que ficar aqui entre ele, ó. Quando eu insiro a minha agulha, ele fica em cima da agulha. Vou fazer 9 pontos baixos no total. Quando a gente estiver fazendo o 9º ponto, que é esse que eu tô fazendo aqui agora, a gente não finaliza ele, que a gente vai voltar o fio azul pro trabalho. Então, eu jogo o verde lá para trás e pego o azul e finalizo o 9º ponto já com o fio azul. Então, eu insiro a agulha aqui no espaço da base, no próximo ponto da base, trago o fio lá de trás, laço mais uma vez, insiro no espaço da base, trago o fio lá de trás para frente, laço mais uma vez, insiro no ponto da base, trago o fio lá de trás para frente. São 3 vezes no total. E agora, para fechar, né, para finalizar o ponto, a gente volta o fio verde, a gente não termina com o fio azul. Então, eu pego o verde aqui novamente e passo ele por dentro de todas as laçadas que estão na minha agulha. Pode dar uma ajustadinha aqui no fio azul. E agora, a gente vai seguir fazendo mais 9 pontos baixos em verde. E lá no último ponto, né, que é no ponto de número 9, a gente vai fazer a troca de cor novamente. Quando estiverem conduzindo o fio azul, podem dando uma olhada aqui atrás. Se vocês perceberem que está sobrando fio, vocês vão dando uma leve puxadinha no fio azul para ele ficar bem certinho e escondidinho aqui dentro, tá bom? E agora, a gente tem que ir repetindo essa sequência, tá? De 9 pontos baixos e um mini puff, fazendo a troca de cor até chegar no final da carreira. Eu vou finalizar aqui a minha carreira e já volto com vocês. Finalizei minha carreira de número 21, fiz 6 florzinhas em volta da carreira toda, tá? E aqui, para finalizar, a gente faz 5 pontos baixos, porque a gente começou aqui fazendo 5, né? Então, a gente finaliza aqui a primeira repetição. E nas próximas 2 carreiras, que são as carreiras de número 22 e 23, a gente vai trabalhar só pontos baixos. Então, vai ser um ponto baixo para cada ponto que eu tenho aqui na base.
eu não vou conduzir o fio azul por essas carreiras, tá? Eu vou fazer só pontos baixos e vou deixar o fio azul aqui esperando, ó, porque a gente vai fazer ainda mais uma carreira com florzinhas. Então, eu vou fazer 2 carreiras sem conduzir o fio azul e volto com vocês quando finalizar. Aqui em cima da florzinha, a gente pega aqui normalmente, ó, as 2 alcinhas do ponto. E pra ela ficar mais bonitinha e mais estufadinha pra fora, vocês dão uma apertadinha aqui nela, tá? Que daí ela vai ficar mais pra fora e vai ficar mais bonitinha. E agora na carreira de número 24, a gente vai repetir o que a gente fez aqui na carreira de número 21. Só que a gente vai intercalar as bolinhas azuis, né? Pra gente fazer as florzinhas intercaladas. Então, eu já vou começar aqui no primeiro ponto dessa carreira fazendo uma florzinha. Então, para isso, eu vou desfazer aqui a última laçadinha do meu ponto baixo, que é do último ponto, que é o que tá o marcador de pontos. Ó, vou até manter ele aqui, não precisa nem tirar. Vou deixar assim 2 laçadinhas na minha agulha e vou vir com o meu fio azul pro trabalho. Então, eu puxo ele lá de baixo para cima, pode dar uma ajustadinha e finalizar aqui o último ponto da carreira. E agora a gente faz mais uma florzinha. Agora a gente vai conduzindo o fio azul, vamos fazer mais 9 pontos baixos e lá no 9º ponto, né, que é o último ponto baixo em verde, a gente já vai fazer a troca de cor. Fiz mais 9 pontos baixos, já tô com a minha cor aqui no trabalho, né, com a cor azul. Vim conduzindo ela aqui por dentro dos pontinhos e agora a gente faz mais uma florzinha. Então, vai ser isso. Essa vai ser a repetição dessa carreira. Na verdade, é a mesma coisa que a gente fez aqui embaixo, a gente só tá mudando a ordem, né, que a gente colocou a florzinha para elas ficarem intercaladas. Finalizei a carreira de número 24, a gente já pode cortar esse fio azul aqui. Deixa uma pontinha para fazer o nozinho, tá? E agora a gente pega essa pontinha junto com essa outra aqui de início, ó, e a gente faz um nozinho que é pro ponto não se soltar. Eu sempre faço 3 nozinhos, nos 2 primeiros eu deixo mais frouxinho e no terceiro eu aperto bem. Só tomem cuidado para não repuxar, tá? Na hora de vocês darem esse nozinho, tem que deixar o fio ou certinho ou mais para larguinho. E agora a gente vai trabalhar mais 4 carreiras retas, que vai ser da carreira de número 25 até a carreira de número 28. É só ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Um ponto para cada ponto que a gente tem aqui na base. Eu vou fazer as minhas carreiras e volto quando finalizar. Finalizei a minha última carreira, que foi a carreira de número 28. Vou deixar um espacinho de fio aqui suficiente para fazer o arremate e cortar. Pode puxar essa laçadinha e passar uma agulha de tapeçaria aqui na ponta. E a gente vai só fazer um arrematezinho aqui para diminuir esse degrauzinho que fica da finalização aqui da carreira. Então, a gente vai pular o próximo ponto da base e vai inserir a agulha pegando as 2 alcinhas do ponto seguinte. Então, meu fio tá saindo daqui, eu pulei um ponto e inseri a agulha pegando as 2 alcinhas do próximo ponto. Passo o meu fio e agora eu vou voltar bem aqui, ó, de onde ele tá saindo. Bem aqui no miolinho do último ponto baixo da carreira. E já jogo ele lá pra trás. Agora é só ajustar para esse pontinho falso que a gente fez ficar com a alcinha aqui em cima do mesmo tamanho das outras. Então, a gente vai puxando até ele ficar com essa alcinha aqui do mesmo tamanho das outras. E depois que a gente já fez o pontinho, a gente só vai esconder esse fio aqui atrás, passando por alguns pontos. Eu passo sempre pegando assim, ó, o Vzinho do ponto. Passei por uns 3. Puxo meu fio só até esconder. E agora eu vou voltar aqui pela carreira de baixo, passando em mais uns 3 pontinhos. Essa pontinha de fio a gente pode deixar aqui pra dentro que ela não vai aparecer. Aqui embaixo, onde tem o fiozinho do anel mágico, vocês podem ajustar bem o anel e dar um nozinho caso vocês ainda não fizeram isso, tá? Eu acho que eu não falei antes pra fazer isso, então vocês
ajustem bem o anel mágico e dá um nozinho bem rente, ó. O meu já tá aqui com um nozinho. Eu vou usar aqui no fundo uma tampinha, ó. É uma tampinha de potinho que vem quando a gente pede comida e vem molinho dentro. Pode ser, não precisa ser exatamente do mesmo tamanho da base, pode ser um pouco menor. A minha, ela tá até um pouco pequena, ó, pro tamanho da minha base, mas não tem problema. Porque eu só preciso de uma coisinha reta, mais durinha pra pôr ali embaixo, pra deixar o fundo bem certinho, ó. Aqui, nessa daqui eu também coloquei. E aí o fundo fica mais quadradinho. Então, essa minha tampinha, ela tem 6,5 centímetros de diâmetro, tá? Mas aí não tem problema, caso vocês não tenham do mesmo tamanho, pode cortar alguma outra tampinha para ficar um pouco mais ou menos do tamanho que vocês precisam, ou usar acetato, ou sei lá, dá para usar qualquer coisa que vai dar uma estruturada aqui embaixo na base. E eu vou fazer um furinho bem aqui no meinho dela. Eu vou usar uma tesourinha que tem mais ponta. Ó, eu peguei essa tesourinha que ela é mais pontudinha e vou fazer um furinho aqui no meio para passar o fio do anel mágico. Ó, assim. Agora eu vou passar esse fiozinho aqui de início do anel mágico pela minha agulha de tapeçaria. E aí eu vou passar aqui por essa tampinha. Só para manter ela bem firme lá embaixo, tá? E eu vou fazer mais um nozinho para prender. Então, ela já tá aqui embaixo, certinha. Puxo bem e vou fazer aqui mais um ou dois nozinhos para ela ficar bem rente. Então, eu dei um nozinho, ó, fiz 2 nozinhos para ficar mais gordinho aqui dentro. E agora eu volto tudo lá para dentro do trabalho. E a gente vai fazer o bordadinho. Eu vou usar esse fio aqui, que é um verde mais escuro. É o mesmo fio, tá? É a mesma marca, o mesmo nome do fio que eu usei para fazer o cachepô. A diferença é que eu dividi ele no meio. Então, se a gente abre o fiozinho, normalmente ele tem 4 ou 5 ou 6 cabos, dependendo aí do fio que vocês estiverem utilizando. Vocês só precisam dividir no meio, ó, fazer desse jeito aqui. Então, foi isso que eu fiz. Eu peguei um fio verde mais escuro e dividi ele no meio para ele ficar um pouquinho mais fininho. Vou passar a minha agulha de tapeçaria aqui na ponta. Pode pegar um fio bem longo, tá, gente? Porque a gente vai fazer todos esses bordados e aí vai gastar bem fio. E aí, é bem facinho de fazer. Eu vou inserir sempre a agulha bem aqui no pezinho da florzinha. Ó, a gente insere a agulha bem aqui embaixo da florzinha. Puxa o fio. Nessa primeira, a gente tem que deixar um espacinho aqui atrás para depois a gente dar um nozinho, não pode puxar muito. E aí, eu vou trazer ele aqui pra baixo, ó. Bem aqui embaixo, mais ou menos, eu vou contar quantas carreiras eu tô deixando. Contando dessa daqui, que é a florzinha mais alta, né? Que a gente tem uma mais baixinha e uma mais altinha. Eu pulei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras e vou inserir bem aqui embaixo no pezinho do ponto. Então, eu fiz 12 carreiras lá pra baixo. Puxa o fio. E aí, a ideia é ficar assim mesmo, tá? Um risquinho. Vou para a próxima, entro bem no pezinho do ponto, puxo todo o meu fio, não puxa muito para não repuxar o trabalho e para não perder também essa primeira aqui, porque a gente ainda não deu um nozinho no fio. E agora é só seguir a mesma linha, ó. Então, a gente vem aqui na mesma carreira e insere a nossa agulha. É só isso que a gente vai fazer, tá? Volta aqui no pezinho da próxima florzinha. Vem aqui embaixo, ó, na mesma linha de pontos e insere a nossa agulha para puxar o fio. Vou fazer isso em todas as minhas florzinhas e já volto com vocês. Já fiz o meu bordado todo e aqui dentro a gente vai dar mais uma vez um nozinho com as 2 pontas. Então, eu vou pegar a última pontinha e a primeira. Cadê que eu perdi ela aqui? Uma tá aqui e a outra está aqui. Achei. E nessas 2 pontinhas eu vou fazer um nozinho também. Cuidado para não repuxar o trabalho na hora de fazer esse nozinho. E essa parte já tá toda pronta. Agora a gente precisa pôr essa outra aqui dentro. Aqui eu vou fazer aquele mesmo arremate que a gente fez no último pontinho. Então, puxo o fio, passo a agulha de tapeçaria e
Venho aqui, pulo um da base, vou no próximo, insiro a minha agulha e volto aqui no mesmo espacinho de onde ela tá saindo. Ajusta e esconde o fiozinho lá atrás. E eu vou virar do avesso, porque eu quero que essa parte aqui, que é o lado direito do ponto baixo, fique aparecendo aqui dentro. Então, eu vou colocar ele aqui do lado do avesso, tá? Pode deixar esses fiozinhos aqui, não precisa cortar se não quiser. E aí, a gente vai posicionar aqui dentro essa partezinha. E agora, eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos aqui pra fechar, ó, um ladinho com o outro. Eu vou usar esse mesmo fio que eu usei aqui dentro, que é o laranja, mas vocês podem escolher a cor que vocês querem aí pra fazer. Ela vai ficar aparente aqui no lado da frente do cachepozinho. Então, eu peguei o fio, vou apoiar aqui num pontinho qualquer e a gente vai fazer pontos baixíssimos. Tem uma coisa que é importante a gente lembrar aqui. Nessa parte aqui de dentro, a gente tem 6 pontos a menos, né? Que a gente terminou uma carreira antes nos aumentos. Nessa daqui, a gente tem um total de 54 pontos e nessa daqui de fora, que é a verde, a gente tem um total de 60 pontos. Então, na hora de fazer a costura, nós precisamos compensar os pontos que estão faltando. E aí, a gente vai fazer desse jeito aqui, que eu vou explicar para vocês. Insere a agulha, pegando as duas alcinhas do ponto da parte da frente e da parte de trás. Vamos vir aqui com o fio que a gente vai usar para fazer o acabamento e a gente puxa direto. Para fazer o ponto baixíssimo, a gente insere e puxa o fio direto por dentro da laçada que está na agulha. Vai para o próximo ponto, pega sempre um na frente e um atrás e puxa direto pela laçada que está na agulha. Nós vamos precisar pular 6 pontos baixos aqui na parte de trás, para dar certo com a parte da frente, né? Já que a parte da frente, que é a que tá por fora, ela tem 6 pontos a mais. Aí, o que a gente vai fazer? 9 pontos baixíssimos, pegando a parte de dentro e a de fora, e depois um ponto baixíssimo, pegando só de fora. Só que para o acabamento ficar mais bonitinho, eu vou começar fazendo 4 pontos baixíssimos. E aí, eu já vou pular um ali de trás. E agora, no quinto ponto, eu vou fazer um baixíssimo pegando aqui, ó, só a parte da frente. E agora, eu vou voltar, pegar as duas, só que eu não pulo nenhum aqui de trás. Então, eu vou pegar o da frente e vou vir aqui no de trás, no que tá faltando, e vou fazer novamente um ponto baixíssimo. E agora, eu vou fazer 9 pontos baixíssimos. Eu já fiz um. E o nono, fiz 9 pontos baixíssimos, pegando as duas partes que eu tenho, né? Tanto a parte de fora quanto a de dentro. E agora, no 10º ponto, eu vou pegar só a parte de fora. Então, eu venho aqui e faço um baixíssimo só na parte de fora. E eu repito, mais 9 pontos baixíssimos. Agora, eu pego da frente e de trás e não pulo nenhum aqui. Então, eu volto aqui atrás no pontinho que tá sem fazer. E faço um baixíssimo, e vou fazer 9 no total, e depois eu vou fazer um ponto só aqui na parte da frente, tá? Que desse jeito a gente vai compensar o pontinho que tá faltando aqui atrás, e aí o acabamento aqui na frente vai ficar bem bonitinho, não vai faltar nenhum ponto baixíssimo. Eu vou fazer a minha carreira e já volto com vocês. Lembrando só aqui a gente começou com 4 pontos baixíssimos, então na hora de finalizar aqui, a gente não vai finalizar, né, com todos os pontos. E aí, vai ficar faltando um aqui pra gente finalizar e a gente vai fazer ele à mão. Então, eu já vou cortar o meu fio. Deixo um espacinho pra fazer o arremate. Puxa aqui a laçadinha, passa uma agulha de tapeçaria na ponta. E aí, a gente vai fazer aquele mesmo arrematezinho. A gente já que a gente não tem um pontinho aqui, a gente já insere direto aqui, pegando as duas alcinhas do primeiro ponto baixíssimo da carreira. E volta aqui pelo buraquinho e já vou jogar esse fio lá pra trás. Ajusta para ficar do mesmo tamanho dos outros pontos e aqui atrás a gente vai esconder o fio passando por alguns pontinhos. Então, eu vou pegando aqui sempre o Vzinho do ponto. Tomem cuidado para fazer esse remate porque vai ficar aqui, ele pode aparecer, tá? Então, se fizer bem certinho, ele não aparece nada. Puxa só até esconder o fio, não precisa puxar muito.
Agora, eu vou inserir aqui por dentro do trabalho, ó. E vou sair numa outra carreira mais aqui pra baixo. Puxa só até esconder. E eu vou voltar escondendo aqui o fiozinho por mais alguns pontinhos. Só pra garantir que ele não vai soltar. Então, eu passo aqui por mais 3 pontinhos. Puxo o meu fio até esconder. Jogo lá pra dentro, sai em outro espacinho de ponto. E eu vou cortar esse excesso. Pode cortar bem rente. E do mesmo jeito que a gente escondeu essa pontinha, eu vou esconder essa daqui agora. Agora, para finalizar, falta a gente terminar a tampinha, então a gente precisa fazer o puxadorzinho, né? Eu já deixei aqui uma parte pronta e eu vou explicar para vocês e vou deixar aqui na tela também a receita. A primeira carreira a gente faz 6 pontos baixos no anel mágico, na segunda a gente vai fazer 6 aumentos, na terceira a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento 6 vezes e depois a gente vai fazer 3 carreiras só de pontos baixos, que é as carreiras de número 4, 5 e 6, tá? Eu já deixei essa parte pronta porque é a mesma coisa que a gente já fez durante, né, o cachepô todo. E agora a gente vai fazer duas carreiras, na verdade, de diminuições, né? Pra gente fechar aqui essa bolotinha. Puxem bem o fiozinho aqui do início do anel mágico, dê um nozinho bem rente. Pode jogar aqui pra dentro o excesso de fio. E pode colocar um pouquinho de enchimento aqui, caso você prefira pôr quando o espaço tá um pouquinho maior. Eu vou fazer mais uma carreira pra depois pôr enchimento. E nessa carreira a gente vai trabalhar um ponto baixo no primeiro ponto da base. E nos próximos 2 pontos, a gente vai fazer uma diminuição. E para fazer a diminuição, a gente precisa inserir a agulha pegando só a alcinha da frente dos 2 próximos pontos da base, né? Então, a gente tá saindo daqui, a gente vai pegar 1 e 2, esses 2 pontinhos aqui. Então, eu insiro pegando só a alcinha da frente, vou no ponto seguinte e insiro pegando só a alcinha da frente também. Laço o fio lá de trás, tiro de dentro das 2 primeiras alcinhas, né? Que é a alcinha do ponto. Fico com 2 laçadas na minha agulha, laço mais uma vez e tiro de dentro das 2. E vai ser essa repetição da carreira. Um ponto baixo e depois uma diminuição. Então, a gente pega a alcinha da frente dos 2 próximos pontos da base, traz o fio lá de trás para frente, laça mais uma vez e tira de dentro das 2 laçadas. Então, eu vou fazer minha carreira e já volto com vocês. Já coloquei enchimento aqui dentro da minha bolinha e agora eu vou fazer a última carreira, que vão ser 4 diminuições, tá? Uma diminuição atrás da outra, a gente vai fazer só 4. Fiz as 4 diminuições, vou cortar o meu fio deixando um espacinho para fazer o arremate aqui, o anel mágico invertido, e para fazer a costura dessa parte também, tá? Então, não precisa deixar um fio muito curto, não. Puxa aqui a laçadinha, pode tirar o marcador de pontos, que a gente não precisa mais dele, e vou passar uma agulha de tapeçaria aqui na ponta do meu fio. E para fechar esse buraquinho, a gente só precisa fazer um anelzinho mágico aqui invertido. Então, a gente tem 8 pontos baixos aqui na finalização da carreira, a gente vai pegar só a alcinha que tá por fora, né? É essa daqui que tá por fora de cada um dos pontinhos. Então, a gente vai laçando, ó, só a alcinha de fora. Lacei os 8 pontinhos e aí é só puxar até fechar completamente. E eu gosto de dar um nozinho, então eu insiro a agulha bem aqui no miolinho. Passo com o meu fio e antes de terminar de puxar, ó, eu volto com a minha agulha aqui dentro dessa alcinha. Pode ajustar bem. E agora a gente vai costurar, né, essa bolinha aqui bem no meio da tampinha. Por enquanto a tampinha tá assim, porque depois a gente vai costurar uma na outra. Mas antes a gente precisa pôr essa bolinha aqui em cima. Eu vou deixar esse lado aqui, que é o salmão, virado pra cima, e o lado verde virado pra baixo. Vocês podem escolher a cor que vocês querem que fique pra cima e que fique pra baixo, tá bom? Então, eu venho aqui bem no miolinho e passo o meu fio, que já tá com a bolinha aqui na ponta, né? Então, a gente puxa. Agora, a gente volta aqui num outro espacinho de ponto, ó, pro ladinho, não pode ser no mesmo, né? Senão não prende. E eu vou dar uma volta aqui no miolinho novamente, ó. Passando assim a agulha de um lado pro outro. Puxo o meu fio, pode puxar bem para ficar bem justinho. E eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo
mais uma vez. Então, eu pego o pontinho, passo aqui de um lado para o outro, puxo a minha agulha, ele tá bem apertadinho, fica um pouquinho difícil. E vou voltar no mesmo lugar, então eu entro no mesmo lugar que tá o meu fio e saio no mesmo lugar que tá saindo o meu fio. Vou puxar bem, porque tem que ficar bem justinho, tá? Essa costura, porque senão depois essa bolinha ela afrouxa e fica caindo. Volto aqui por dentro. Eu acabei cortando o meu fiozinho do anel mágico aqui, mas se vocês não cortaram, usem o fiozinho do anel mágico de vocês para dar um nozinho junto com essa ponta aqui do fio, tá? Eu vacilei e acabei cortando, então eu vou dar um nozinho aqui atrás mesmo. Eu vou pegar aqui uma alcinha do ponto e vou fazer aquele mesmo nozinho que a gente fez ali na hora do arremate do anel mágico invertido, ó. Vou fazer algumas vezes esse nozinho. Fiz 3 vezes, tá? Um nozinho só pra garantir que ele não vai soltar. E eu vou esconder agora por dentro de uns 3 pontinhos, tá? Só pra esse fio ficar um pouquinho mais firme, mais preso. Se vocês derem um nó aqui com o fiozinho do anel mágico, nem precisa fazer isso, tá? É só cortar mais ou menos desse tamanho que eu deixei aqui, que não tem perigo de soltar. É mais porque eu dei esse nozinho sozinho que eu quero arrematar bem. Então, eu passei aqui num sentido e vou voltar por uns 3 pontinhos aqui no sentido contrário. Vou cortar o excesso desse fio, mas não corta muito rente, pode deixar uma pontinha. E agora, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó, uma carreira de pontos baixíssimos. Só que nesse caso aqui, a gente tem o mesmo número de ponto, tanto nessa parte salmão, quanto nessa parte verde. Então, tá muito mais fácil, né? Porque a gente não vai precisar ficar contando ponto e nem ficar pulando o pontinho igual a gente fez ali na outra. Então, eu vou usar o fio verde e eu começo aqui, pode ser de qualquer lado. Eu gosto sempre de pôr o último pontinho, ó, que a gente percebe aqui um dentinho, tá vendo? Eu ponho um para um lado e o outro para o outro. Então, o do verde tá aqui para esse lado e o do salmão tá aqui para esse. Só para diminuir um pouquinho esse dentinho, tá? Então, vê se o lado direito tá pro lado de fora aqui da pecinha verde. E aí, a gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos. Do mesmo jeito que a gente fez ali no cachepozinho, um ponto baixíssimo para cada pontinho que a gente tem aqui na base, sempre pegando as 2 peças, né? Ó, tanto a laranja, tanto a pecinha salmão quanto a pecinha verde. E depois, gente, o arremate eu vou fazer do mesmo jeito que a gente fez no cachepô também, tá? Então, eu já vou finalizar essa carreira e já vou fazer o meu arremate e volto só para mostrar para vocês o resultado final. E para quem quiser fazer essa versão miniatura do cachepô, né? Esse cachepô que ficou bem pequenininho, eu vou deixar aqui na tela a receita para vocês, tá? E aí é só seguir o passo a passo, basicamente é a mesma coisa que a gente fez aqui nesse grandão, a diferença é só a contagem, né, das carreiras, que esse daqui é bem menorzinho. E olha como eles ficaram lindos. E aí, pessoal, o meu cachepô ficou medindo 7,5 de altura por 7,5 de largura. Esse aqui, que é o maior, e o menor ficou com 4,5 por 4,5. Eu falo o tamanho, mas ele pode variar bastante de acordo com os materiais que você usar e com a tensão do seu ponto. Eu falo mesmo que é para vocês conseguirem ter mais ou menos uma base de tamanhos. Esse cachepô, ele é facinho de fazer, mas ele fica super bonitinho, porque tem esse detalhe das florzinhas, né, o detalhe da tampinha aqui por dentro, por ser todo forradinho, então vale muito a pena mesmo. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!